Fala galera, tranquilo? 9 aulas já. É, valeu pela companhia até aqui. Esse aqui é nosso curso de análise de dados com Python e com Pandas. Ele é baseado numa série que eu escrevi lá no Medium. Já já eu coloco aí para vocês o link novamente. A gente visita a página, né, para a gente ver o nosso passo a passo. Se você acabou chegando aqui por acaso, então prazer, bem-vindo. Só que tem 8 aulas para trás, né? E aulas grandes ali, bastante conteúdo mesmo. Conteúdo de análise de dados, não é? Se você nos acompanha desde o começo, valeu, uma honra, né? Sua participação aqui. Na série, no último vídeo, na videoaula anterior, a gente bateu um papo ali sobre as localizações, não é? Então, query, where, mask, né? A gente é, trabalhou bastante com essas questões. Nessa daqui, deixa eu já ir direto para o meu Medium, né? Opa, listas, legal, você está vendo minha tela aí. Análise de dados. Então, olha só, a gente já passou aqui pelos primeiros, né? Mexemos com datas, trabalhamos ali as questões estatísticas, as junções das bases de dados, a ordenação da base de dados, trabalhamos ali o que eu acabei de falar: query, where, mask, isin, contains, between, drop na ou drop na, né? E hoje a gente vai trabalhar os mapeamentos, as transformações, tá bom? Obviamente, né? Eu vou deixar o link de acesso lá para você dar uma olhada no texto, caso você queira, né? E vamos colocar a mão na massa, né? Vamos, opa, deixa eu pesquisar, né? Senão ele vai aqui, ó, Google Colab, tá bom? Não deve ser novidade para você, já foram 8 aulas, né? Então clica no Colab, enquanto vai abrindo aqui, água, novo notebook, vai carregar o notebook, a gente já vai clicar para conectar, enquanto ele conecta a gente já atualiza o nome aqui, aula 9. Poxa, quem diria, não é? Ele está inicializando, conectou, vou clicar na caixinha de texto, notebook de análise de dados, aula 9. Shift Enter e vamos clicar aqui e mandar ali para cima. Legal, pandas, não é? Então, sustenido aí o hashtag, ele comenta, né, essa linha do código. Não deve ser novidade para você. Importando a biblioteca pandas. Como que a gente importa? Import pandas spd. Shift Enter. Beleza. Tranquilo até aqui. Todo começo é assim. A gente vai pegar nossa última base de dados, que a gente salvou, né, na realidade. Eu já tenho essa base de dados no meu GitHub, mas a gente terminou a videoaula salvando essa base de dados. Bom, como que a gente faz aqui? GitHub. Ele estava até meio complicado de entrar no meu próprio GitHub aqui, pessoal, de tanto que eu pesquisei. Mas eu estou fazendo isso para você entrar, né? Então a gente pesquisa aqui pelo meu nome, vai lá em Users, lá embaixo. Aí, ó. Ai, ai, esse GitHub, hein? Olha só. Bom, vou tentando aqui, tá bom? Uma hora ele me permite. Olha aí. Vencemos o GitHub pelo cansaço. Bom, então beleza. Wallace Carles. A gente clica aí no meu repositório de arquivos. Tem os arquivos. Esse daqui será a base pilotos. Pilotos CSV. Legal? Então a gente clica na base pilotos.
Tem aqui, olha, o nome do pessoal, os valores, né, a idade, os valores de idade, que é a coluna que a gente vai trabalhar hoje, a naturalidade e a equipe. Bom, a gente clica em Role, você já sabe, né? Não é novidade. A base está aqui, mas a gente copia o endereço. Então, copiamos o endereço, tá? Deixa eu só fechar ali o meu Medium. Legal, então, acessando a base de dados e vamos fazer a leitura como se fosse um df, criando essa variável, né? pd.readCSV também não deve ser novidade para você. E aqui dentro a gente cola o endereço lá do GitHub. Beleza? Tranquilo, né? A gente fez isso daí em praticamente todas as aulas. Praticamente todas. Em uma a gente criou a base de dados. Então tá aqui, a base é essa. Tem os índices aqui, de 0 a 7, são 8, portanto, 8 pilotos. Não tem duplicidade. Mas a coluna idade, dá uma olhada aí. Ele está como float, tem uma casa decimal. Deixa eu ver se a gente já vai para as transformações agora. Ainda não, né? Ainda não. Mas essa daqui será a principal transformação que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu só vou introduzir o map para que você compreenda o que o map faz. O map é como se fosse um loop for, como se fosse, mas ele se chama map. Ele vai mapeando, tá? Beleza. Então, bom, tem esses pilotos aí, né? A gente precisa criar uma coluna país, porque a gente não tem país. Por enquanto tem apenas naturalidade, que é a cidade do piloto. Mas a gente não tem coluna país. Como que se cria uma coluna no Python? Bom, primeiro vamos criar uma variável, né? Criando uma variável para as cidades do país. Não é variável, não é do país, é para os as cidades do país, tá certo? Porque a gente vai passar o país junto. Bom, vamos criar uma variável que se chama cidades, porque não tem aqui, olha, tá naturalidade, né? Mas a gente vai manter essa naturalidade aqui, a gente vai criar uma outra coluna que se chama país. E vamos utilizar essa variável agora para isso, tá? Aí a gente vai passar um dicionário. O dicionário, se você se lembra bem, a gente passa como primeiro elemento uma chave, como segundo elemento o valor daquela chave. Então, olha só que interessante que a gente vai fazer aqui. Não tem país, certo? Mas a gente está criando o país aqui, ó. Quando for São Paulo, quando a cidade for São Paulo, a coluna país vai receber o Brasil. Beleza? Quando a cidade for Rio de Janeiro, a coluna país também vai receber o Brasil. Beleza? Quando a cidade for Stevenage, eu acho que é assim que se fala, a cidade será, o país será Inglaterra. E quando... tem mais duas cidades. Esse daqui eu nem me atrevo a falar porque é belga, né? Então, não sei. Tem hora que puxa mais para o francês, tem hora que puxa mais para o alemão, né? Belga não é idioma, né? Então, nem me arrisco. Vai de Hassel.
Deve ser parecido com isso. Bélgica. E quando for... Isso é alemão, com certeza. Cadê até o trema? Aqui não tem nem trema. Não tem trema. Tem. Mas também não me atrevo a falar. Hurt. Sei lá. Será Alemanha? Esses caras podiam nascer nos lugares também de, de fácil pronúncia, né? Beleza. Criei uma variável, um dicionário com a sua chave, cidade, com o seu valor, país. Onde for São Paulo, Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Stevenage, Inglaterra. Vamos supor que seja assim, né? Hassel, Bélgica. Furt, Alemanha. Hurt, sei lá. Beleza? Agora a gente vai criando uma nova coluna com o método map. Então, olha só. Daria para fazer isso aqui de outra forma, mas a gente vai fazer assim. A base pilotos, que é a base, né? A gente chama de DF. De novo. Não será DF, pessoal. Desculpa. Pilotos. Pilotos. Tá bom? Me perdoem. Então, a base é pilotos. Tá? Só mudei o nome. Vou rodar aqui de novo, beleza? Então, na base pilotos, a gente vai criar uma coluna. País, mas eu não vou pôr acento. Beleza? Então tá país, né? Mas é país. Na coluna país, a gente vai utilizar a base pilotos, a coluna naturalidade e aqui a gente vai passar um ponto map. E o map, ele é mega poderoso, mega, dependendo do argumento que a gente passe ali dentro. Nesse caso é até parâmetro. Argumento parâmetro. Mas vamos passar o nosso argumento, que são as cidades. Então, o que vai acontecer? Ele vai mapear essas cidades, essas daqui de cima, e aonde for São Paulo, ele vai criar aqui Brasil. Onde for Stevenage, vai criar Inglaterra, e por aí vai. Tá bom? Bom, e vamos ver o que ele faz. Stevenage. Acho que eu digitei alguma coisa. Stevenage. Digitei errado aqui. Eu digitei errado o Stevenage aqui e ele trouxe Nan aqui para o Lewis Hamilton. Porque eu digitei errado. É Steve. Né? Steve. Não Stiva. Né? Então vamos rodar aqui de novo. E a gente roda aqui. E ele corrige. Beleza? Então, legal. Então o map faz isso. Ele vai pegando como se fosse um for, pega para cada um. Tem, então escreve tal. Tem, escreve tal. É isso que esse map está fazendo. Beleza? Foi no dicionário, olhou, pegou a chave do dicionário, São Paulo, qual o valor? Brasil. Pum, põe na coluna Brasil. Aqui, ó. Na coluna país, põe o Brasil. Beleza? Essa foi boa, né? Legal. Aí é o seguinte. Bom, agora que a gente tem o país, a gente pode olhar para a coluna idade. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Não, ainda não. Vamos dar uma populada nessa base, para ficar com bastante piloto. Depois a gente olha para a idade, né? Deixa eu ver se é isso. Isso, beleza. Então, olha só. Populando a base. Base. Populando a base. Bom,
A base pilotos receberá pilotos.append, você já viu isso, um dicionário, e aí a gente vai passar o nome, que será Jos Verstappen, acho que é assim que fala. Opa. A idade será 50. A naturalidade será Montfort. A equipe será Benetton. E o país, sem acento, será Holanda. E o finalzinho, depois do dicionário, um ignore index igual true. Tranquilo, beleza? Vamos lá, vamos colocar alguns pilotos aí. Pilotos.append, dicionário, coluna nome, o piloto será Sebastian Vettel. Peraí que faltou aqui eu deixar isso, a aspa aqui, agora sim. Sebastian Vettel, acho que é assim. A idade do Vettel, quando eu fiz, né? Tinha 35, quando eu escrevi o texto. A naturalidade do Vettel, o Vettel Heppenheim, que beleza. Não, maiúscula. Heppenheim. Isso aí. A equipe que o Vettel estreou, a Sauber, foi outro dia. O país do Vettel, Alemanha. Fora do dicionário, um ignore index igual true. Beleza? Vou fazer isso mais 1, 2, 3. Pilotos. Append. Lá dentro um dicionário. Nome. Nigel Mansell. Idade do Nigel Mansell. 69 anos. Agora deve ter 70, né? Naturalidade do Mansell. Em Upton. Severn. A equipe do Mansell. Lotus, uma equipe inglesa. O país do Mansell é a Inglaterra.
E fora do dicionário, um ignore index igual true. Beleza? Tranquilo, mais dois pilotos. Pilotos. Pilotos.append é uma função. Lá dentro um dicionário. Primeira coluna, nome. Nico Rosberg. Idade. Idade do Nico, 37. Naturalidade. Wiesbaden. Olha só, hein? Wiesbaden. Equipe. Williams. Opa. Vírgula. País do Nico. Alemanha. Fora do dicionário, um ignore index igual true. Pilotos, menos não, igual, né? Pilotos.append. Beleza. A coluna nome. Tá certo? Só não deu espaço, né? Coluna nome do Jenson Button. Vírgula. A coluna idade do Button. 42. Vírgula. A coluna naturalidade do Button. From. Opa. A coluna equipe do Button, primeira equipe, Williams também. Williams. A coluna país do Button, Inglaterra. Terra. E ignore index igual true. Bom. Beleza. Digitem. Vamos rodar. Olha lá o future warning. Você recorda disso? Beleza? Se você não se recorda, você não viu umas duas aulas atrás aí, umas duas, três aulas atrás. Então, tá aqui, ó. Tá? Trouxe o warning. A gente não importou o warning, né? Dá uma olhada lá em cima. A gente foi só com o pandas. Mas ele rodou? Ele rodou. Como é que a gente sabe? Visualizando a base. Pilotos. Olha aí. Certo? E aí, essa inclusão, olha o que ela gerou na coluna ID. E agora? Quem poderá nos defender? Então, ela pegou o ID, transformou em decimal e gerou none para os outros IDs, só porque a gente inseriu mais dados. Bom, aí é o seguinte, a gente tem que fazer aquele bom e velho tratamento, né? A gente reseta o índice, reset index, e exclui e dropa as colunas que a gente não precisar. Então, pilotos.reset index in place true,
Beleza. Tá? Vamos ver. Pilotos. Vamos ver como é que ficou. Aqui, olha, a coluna index, né? Ela, ela obteve agora, de fato. Ela ficou com os índices a partir do índice zero, por incrível que pareça, não é? Mas ela gerou aqui ó, o próprio index, tá? Que é igual o número da coluna, né? Mas, para o que a gente vai fazer agora, a gente não precisa nem da coluna ID, com esses valores não, e nem da coluna index, porque a coluna index, ela criou o índice para a gente. Então, ela já cumpriu a missão, digamos assim, né? Então, vamos excluir essas duas colunas aqui, a coluna 0 e a coluna 1. Como que a gente exclui? Drop, né? Pilotos.drop. Ali dentro a gente tem que passar o def columns, né? Def columns, base columns, né? Então é pilotos columns. Deixa eu clicar aqui fora para a gente enxergar o que está acontecendo. Ah, deixa eu só colocar um título aqui, né? Um comentário. Drop columns, fica melhor, tá? Que serão as duas primeiras. E aí o columns do drop, né? É uma lista dentro de outra lista. Então, uma lista e aí uma lista lá dentro. Beleza? E ali a gente coloca os índices de coluna que a gente não quer. Então, a gente não quer o índice 0 e a gente não quer o índice 1. Né? Que é a coluna index e a coluna ID. Beleza? Mas tem duas coisinhas ainda para a gente fazer. Uma delas é o axis igual a 1, para falar que a troca a gente quer na coluna mesmo, não na linha, a exclusão, né, no caso, e a troca, a alteração na própria base, que é o inPlaceTrue. Beleza? E agora sim, aí a gente chama a base. Acho que aqui tá bom, porque aí a gente já vê a troca agora. Olha aí. Beleza? Então, ficou com o índice correto. A gente não precisa de uma coluna índice. E a gente não precisa de uma coluna ID para aquilo que a gente vai fazer hoje. Legal? Então, tá tranquilo. De agora em diante, a gente vai fazer só a transformação na coluna idade, porque ela está decimal. E a gente não fala, eu tenho 62,0 anos, 62.0. A gente não fala. Fala, eu tenho 62 anos, eu tenho 53 anos, eu tenho 35 anos. Beleza? Legal? Aí é o seguinte, para trabalhar isso, deixa eu ver a minha cola aqui, como que eu fico melhor aqui para enxergá-la. Não ficar muito longe aqui da gente. Tem que ficar contorcendo aqui, ó, a cabeça aqui. Beleza. Pronto. Então, como a gente vai trabalhar 3 tratamentos diferentes da colunidade, eu vou passar aqui 3 cópias. Então, vamos lá. Cópias. Tá? Cópia 1, cópia 2, cópia 3. Será pilotos 1. Vai receber um pilotos.copy. Beleza? Pilotos 2 vai receber um pilotos.copy. E um pilotos 3 vai receber um pilotos.copy. Poxa, Wallace, pode fazer isso quantas vezes você quiser. Você está fazendo cópias, claro, cada vez que você faz uma cópia, você ocupa um espaço na memória. Normal, né, gente? Isso é variável que a gente está criando. Mas tranquilo, tá? Tranquilo, não existe nenhum impedimento não. Facilita até o processo de aprendizado. Então, estamos gerando cópia, pilotos.copy. Beleza, Shift Enter.
Pausa para água. Aí é o seguinte. O modo mais simples de transformar essa coluna, mais prático, mais rápido, é a gente usar o S-Type. S-Type. É o modo mais prático, mais rápido. Tá? Como ele funciona? Vamos passar o pilotos 1, que já tem uma cópia, na coluna idade, que é essa coluna que a gente vai ficar mexendo, ele vai receber o próprio pilotos 1, ele mesmo, também na coluna idade, também na coluna idade, né? Então, ele recebe nele mesmo aos moldes do InPlaceTrue, tá bom? Ponto .SType int. Isso, ponto final. Pega esses valores, transforma em inteiro. É isso. Pilotos 1. Dá uma olhada na coluna idade. Beleza? Tudo inteiro. Esse é um método de transformar. Tá bom? Bora. Agora a gente vai usar uma list comprehension. A gente vai criar uma lista e vai pegar esse valor mais ou menos como a gente fez com o map ali em cima. Só que lá a gente foi um dicionário, né? A gente criou uma variável e colocou um dicionário dentro. Mas a gente vai criar um valor, uma lista, e pegar esse valor e inserir numa coluna do Python. E aí é o seguinte, não sei se você se recorda, deixa eu ver aqui o que eu tinha que fazer lá. Isso. Para o Pandas não reclamar dessas questões, a gente tinha que ter passado uma opção para o Pandas. Eu vou passar ela aqui mesmo, não tem problema, para que fique aqui, tá? Então, set option pandas, tá bom? Porque o warning já deu warning, né? Então, será assim, pd.set option, set option, lá dentro, mode chained assignment, acho que é isso, none, tá? O que eu estou fazendo aqui? Uma configuração para o Pandas não reclamar quando a gente inserir as colunas, as novas colunas, ou as informações nas colunas. Beleza, tá bom? Vamos voltar. List comprehension. Então, vamos criar uma variável, né? Deixa eu voltar agora para a cola. Vamos chamar de idade inteira list comprehension. Beleza? Podia ser abacaxi. Você já viu isso lá atrás. Olha só. É uma lista, né? É uma lista. Dentro da lista eu vou falar o seguinte. Olha, transforma em inteiro o meu x. Transforma em inteiro. Pega o x e transforma em inteiro. Aí ele vai perguntar qual x? Aí eu vou falar da onde. Para cada x na coluna pilotos, na base pilotos 2, na coluna idade. Se fosse um for, seria assim. For x, for i, for abacaxi, in pilotos 2, idade, 2 pontos. Aí lá embaixo, não sei o que, transforma, certo? O list comprehension é o contrário. Então ele fala assim, ó, o que quer que eu faça?
transforma, pega cada x e transforma em inteiro. Para cada x na base tal, na coluna tal. Então, primeiro ele já pede o que você tem que fazer. E depois ele fala, olha, o que você vai fazer aqui, você faz desse jeitinho aqui. Legal? Beleza? Então ele pede a transformação primeiro. Tá bom? Estamos só tirando espaço aqui. É Python, né? Beleza? Então, para cada x na base pilotos 2, na coluna unidade, pega o x e transforma em inteiro. E guarda naquela variável. Aí é o seguinte. A base pilotos 2.idade, porque pode ser assim também, né? Não precisa, estou criando uma coluna, né? Então não precisa necessariamente ter colchete no nome. Vai receber a minha idade int lc, que é o que eu criei ali em cima. Tá? Criei a variável, estou pegando ela agora e estou colocando dentro de uma coluna que eu estou criando, aliás, que eu estou atualizando, né? Vamos verificar ali. Pilotos 2. Essa coluna aqui, idade, ela já existe, né? Eu só estou atualizando. Não estou criando não, tá? Desculpa. Falha de comunicação. Vamos ver. Beleza? Pilotos 2. A outra eu tinha feito no pilotos 1. Aqui, ó. Transformou. Beleza? Então, em no S-Type, eu simplesmente falo, ó, muda o tipo para inteiro. Só isso. Pega essa coluna aqui vai receber essa coluna, que é ela mesma, do tipo inteiro. No List Comprehension, eu crio uma variável, que é uma lista, né? Aqui, ó, começa, certo? Com colchete. Então, tudo isso aqui dentro será uma lista. Pega esse conteúdo transformado, joga lá dentro da variável, pega essa variável e joga dentro da coluna. Altera todos os dados da coluna. Está aqui, ó. Beleza? Mais um método, vamos lá. Existe mais dois, né? Mais dois métodos. Falei três, mas serão quatro. Mas vamos lá. Aqui será o apply lambda. Beleza? Vamos criar também. Criar uma variável. Apply lambda. Idade inteira. Apply lambda. Certo? Idade inteira. Apply lambda vai receber o pilotos underline 3 ponto idade na coluna idade ponto apply. E aí o apply é uma função que recebe uma função como argumento. Tá? O primeiro argumento, aliás, ela recebe um argumento. Pode receber um argumento. No caso será o lambda. E o lambda ele é assim. Tá? Só o lambda é assim. Lambda x dois pontos. Aí assim, o que você quer fazer com o x? Quero transformar em inteiro. Porque o x, que é cada uma linha lá, é decimal. Beleza? Quero transformar em inteiro. Inteiro do x. Beleza? Então, olha só. O lambda é isso daqui. Lambda x dois pontos. O que você quer fazer com o x? Quero transformar em inteiro. Beleza, isso é o lambda. Já vai transformar. Bom, agora você aplique, apply na coluna idade e salve isso no idade int al. Beleza? Lambda x. Certo?
E vamos criar a coluna, né? Pilotos, criar não, atualizar. Dificuldade. Vamos lá. Vai receber essa variável, int, e vamos ver a base, pilotos 3. Beleza? Olha aí. Poxa, Wallace, está ficando complexo. São opções. Tá certo? São opções. Eu prefiro usar o S-Type. Uso o S-Type. Eu prefiro usar a List Comprehension. Use a List Comprehension. Eu prefiro usar o Apply com Lambda. Use o Apply com Lambda. Então a gente fez 3 cópias, tá? Mas a base mesma, ela ainda está com os valores decimais, né? Aqui, ó. Pilotos. Olha aí, tá? A colunidade. Beleza? Ó as outras. Certo? As outras estão inteiras. Não é? Bom, falei que seriam 4 transformações, né? Então, o que a gente faz? Vamos transformar a própria coluna original. Beleza? Agora, a gente vai utilizar um map e um lambda. Vamos lá. Vamos utilizar um list, um map e um lambda. Rapaz, moça. Vamos lá. Idade inteira, list map lambda. Beleza? Vamos passar um list. Beleza? Vamos passar um map. Beleza? E vamos passar um lambda de x. Tá bom? Aí é o seguinte. Olha o map. Bom, o lambda de x a gente ainda precisa falar, ó, transforma tal coisa, né? Porque por enquanto a gente está falando, transforma o x. Aí alguém vai perguntar, mas transforma no quê? Então transforma num inteiro, num int de x. Isso aqui dentro é o lambda. Beleza. Olha só, em cima a gente passou o apply, né? Dentro do apply a gente só passou o lambda, beleza. Uma função satisfaz o apply. O map é diferente, porque senão seria apply, certo? Então, além da gente passar uma função como primeiro argumento do map, a gente tem que indicar qual coluna como segundo argumento. Então, pilotos, coluna, idade. Então, este é o segundo argumento do map, que é esse, deixa eu colocar um espaço aqui, que é esse parênteses aqui, está fechando o map. E esse parênteses aqui está fechando o list, que a gente vai passar tudo para uma lista. Vamos lá. Beleza? Pilotos, idade, vai receber idade LML, que é ali de cima, e pilotos. Vamos chamar a base. Então, foi bom até deixar aqui essa saída, porque você está vendo que está com a casa decimal. A gente vai rodar agora, né? A gente reutilizou a célula. E dá uma olhada aí. Tranquilo? 4 funções, 4 modos de fazer. Obviamente, a gente foi crescendo o grau de complexidade, mas é isso, né? É isso. Essa é a ideia, né? Ficar cada vez melhor. E agora é o seguinte, já que a gente tem vários países, vários pilotos por vários países, a gente entra numa questão de agrupamentos. É o tal do group by.
Extremamente importante, mega utilizado. Eu estou utilizando, inclusive nesse momento, na empresa onde eu trabalho. Muito utilizado. O pessoal do SQL usa bastante. Então, vamos mostrar para o pessoal do SQL como é que faz em Python. Tá? Primeira coisa, a gente pode verificar na base pilotos. Se a gente chamar só group by e passar um país, que está paz por enquanto, né? País, e chamar o ngroups, então ele vai olhar para o país e vai ver quantos grupos tem ali. Vamos dar uma olhada. Opa, 5. A gente pode ver isso de outro modo, né? Vamos verificar. Vamos só colocar um group. Só que, só um nome, né? Pilotos.group by país.size. Só que size é uma função nesse caso. Vamos ver. Ah, bom, agora tem o nome, né, do país, né? Bom, tem Alemanha, tem Brasil, Bélgica, Holanda e Inglaterra. Aí sim, tem 5. Agora, além disso, ele já está falando aqui, pô, tem 3 Alemanha, 5 Brasil. O que que ele está contando aqui, né? Aqui, ó, são as vezes que apareceu o Brasil. 3, opa, 4 Brasil, 5 Brasil, certo? Uma vez a Bélgica apenas. Olha lá. Então ele já contou quantas vezes tem. Beleza? Então, passo a coluna, passo o size, ele me dá, naquele caso, o nome do país e a quantidade de vezes. Já dá um count, né, digamos assim. Tá? Mas vamos evoluir, vamos evoluir. Por falar em count, se a gente chamar aqui um pilotos.group by país.count, é isso? Olha aí. Isso é até mais estilizado. A diferença é que ele traz todas as colunas, ainda que tenham os mesmos valores. Então você não precisa de todas as colunas. Percebe? Por isso que o size às vezes é mais sintético. Não confunde. O size não confunde. O count às vezes pode confundir no Python. Beleza? Aí é o seguinte, vamos começar, ó, bati no fone de novo. Vamos começar os agrupamentos mesmo, né? Agrupamentos. Bom, a gente pode chamar o pilotos.group by. Aí vamos passar uma lista dos países, né? Não, do país e da naturalidade. E vamos passar o count. Beleza? Então, mesma coisa. A gente passou o país e a naturalidade, ele trouxe ali, olha, o país é tal e a naturalidade é tal, mas ele ainda continuou trazendo as outras colunas. Só que já dá para a gente ter um norte, né? Bom, no país tem no país Alemanha tem 1, 2, 3 cidades. Beleza? No Brasil tem Rio de Janeiro e São Paulo. Na Inglaterra tem Frome, Stevenage e Upton upon Severn. Beleza? Tá pegando? Beleza? Tá? Essa é a ideia do agrupamento. Vamos trazer uma outra questão. Faz tempo que a gente não mexe com média, né? Média. Pilotos.group by a lista, né? Então, país, naturalidade. E aí é o seguinte, aqui fora a gente passa como lista só a coluna, né? A coluna que a gente quer, coluna de valor. E aí a gente traz a função, ponto, a função que a gente quer dar uma olhada. Então, até aqui não tem novidade, já era o que a gente vinha fazendo.
Agora, encostadinho aqui, a gente passa a coluna, ponto, um agrupamento, no caso média. Olha lá. Então ele vai trazer o país, vai trazer a cidade, né, a naturalidade, e vai trazer a média de idade daquela cidade. Beleza? Show, né? Tem um outro modo de fazer isso também. Tem outro modo. Média e soma. Podia escrever sum, né? Mas beleza. Pilotos.group by a lista, né? Lista não vai mudar. País, naturalidade. Agora muda. Agora a gente traz uma função que se chama AGG. E dentro dessa função a gente passa uma lista com o que a gente quer trazer. Então, primeiro eu vou trazer uma soma e depois eu vou trazer uma média. Beleza? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Ó. Show? Ficou até mais estilizado. E outra, deu um future warning lá de novo, hein? Então é bom a gente dar uma olhada nisso aqui depois, tá? Então, na Alemanha, bom, ele está trazendo as médias aqui na soma e a média. Legal, está trazendo a soma do país, né? A soma da cidade, né, no caso. Aqui, ó, São Paulo deu 266. E a média de São Paulo é 66 anos. Porque tem 3 pilotos, né? Acho que tem 3 pilotos em São Paulo. Legal? Nos outros tem apenas um por cidade, né? E do Rio de Janeiro também tem um por cidade. Mas São Paulo tem 3 pilotos, então deu para perceber por São Paulo. Beleza? Legal, né? Finalizando. A gente pode trazer uma soma ordenada, né? A gente pode ordenar. Então, ordenação e soma. Soma e ordenação. Soma e ordenação. Beleza? Soma e ordenação. Pilotos.group by, uma função, é uma lista. Agora eu só vou passar país, que está paz, né? No próximo vídeo a gente corrige ao final. Vou trazer a idade. Vou trazer uma soma, ponto sum. Vou trazer uma ordenação, sort. Vou mexer até aqui na visualização. Pronto, sort values. E vou trazer um ascending false. Por quê? Porque eu não quero o ascendente true, né? Eu quero o ascending false. Vou rodar aqui e vou explicar. Olha só. Eu quero, então, o país. Pega a colunidade e faça a soma para mim. E ordene pelo maior valor. Ou seja, não é do menor para o maior. Não é ascendente, é descendente, né? Do maior para o menor. Então, o Brasil é a maior soma de idade. Depois a Inglaterra, depois a Alemanha. Beleza? Tranquilo? Legal. E agora, três funções para a gente finalizar. Do grupo by. Primeira função. Primeira função, first. Então, olha só. Pilotos.group by lista país ponto first. Quais são os primeiros pilotos ali de cada país? Como que a gente faz? Olha aí que beleza. Da Alemanha é o Michael Schumacher, isso pensando na ordenação que a gente fez agora há pouquinho, né?
Pensando na tabela mesmo. Primeiro piloto de cada país. Deixa eu chamar a tabela aqui que você vai entender. Senão fica meio... Já fez tanta coisa, né? Aqui, ó. Então, Alemanha. Qual o primeiro piloto? Schumacher. Olha lá. Certo? Brasil, Ayrton Senna. Porque o segundo é o Fittipaldi. Bélgica, só tem um, é o Verstappen. Holanda, só tem um, é o pai, né, o Jos Verstappen. Inglaterra tem os dois ou três. É o Lewis Hamilton. Vamos na Inglaterra, aqui ó, Lewis Hamilton. Porque o outro Inglaterra, tem outro, é o Mansell. Beleza? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ele está pegando o first. Olha lá e pega o primeiro de cada um. Se o first pega o primeiro de cada um, e o último, group by. Group by. Lista, país, olha aí, o último de cada um. Obviamente, país que tem um só, beleza, né? E o, poxa, tá aqui, hein? Pô, Barrichello. É com R, né? Então não tem jeito. Se fosse o Barrichello, beleza, mas é Rubens Barrichello, né? Tá aqui. E os países que só tem um, ele trouxe um, né? Faz sentido? Tá? Poxa, mas e se eu não quisesse ver o primeiro nem o último? Se eu quisesse ver o segundo? Bom, aí é o seguinte. Tem uma função que se chama NTH. NTH. Pilotos.group by uma lista país.nth. E aí ele trabalha com índices. O primeiro é o índice 0, né? Só que o primeiro a gente já trouxe com first. E se eu botar o índice 1, será o segundo piloto de cada país. Olha aí. Beleza? Da mesma forma, se eu colocar pilotos.group by lista aqui, a coluna, né? País.nth 2, o terceiro piloto de cada país. Vamos ver quem aparece. Olha aí. A Alemanha tem 3 pilotos, o Brasil tem 3 pilotos, a Inglaterra tem o Jenson Button, verdade. Jenson Button tem 3 pilotos. Show? Beleza? Tranquilo? E aí acabou. Aqui a gente salvaria aqui o CSV, né? Então, pilotos.toCSV todos pilotos.csv e o index igual FOSS, né? Que é o de sempre, a gente roda aqui, ele salva e a gente vem aqui, ó, todos pilotos. Se quiser fazer o download, faz download, porque eu já tenho lá no meu GitHub para a próxima aula que será a última. Cadê? Base pilotos, todos pilotos. Ah, todos pilotos CSV e todos pilotos TXT. Então na última aula ainda tem uma surpresa, além de ser a última. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, finalizamos nossa nona aula. Prazer mesmo, companhia de vocês. Esse momento que a gente veio construindo, né? Um momento de relacionamento, evidentemente, de troca. É claro que eu estou gravando um vídeo, mas eu imagino a expectativa de cada um que está assistindo isso. E o pedido que eu faço aqui. Obviamente, aquela parte lá de clicar, compartilhar, isso é óbvio, né? Ponto pacífico, mas ponha a mão na massa. Ponha a mão na massa. Coloque a mão no código. Dificilmente a gente chega em algum lugar sem transpirar, sem transpiração. Precisa, de maneira geral, eu diria assim, a gente, né, nós precisamos nos orientar através dos resultados. Se o seu salário está bom, se está confortável para você, beleza. Se o seu salário não está bom, se você está buscando alguma coisa diferente,
e esse mundo de análise de dados, ele talvez faça sentido para você, assista às nossas aulas. Assista todas as aulas. Assista novamente se você já assistiu. Pegue firme. De novo, eu conheci o Python há 8 anos, eu não era da área de formação. Depois, obviamente, eu fiz uma pós e engatei realmente ali. E eu estou muito bem, não é? Tanto que eu desejei retribuir o meu pouco conhecimento ali que eu tenho nesses 8 anos. Diria menos até. É, e eu coloco isso à disposição de vocês. Então, eu acho que vai dar perto de 10 horas de aula no geral, de curso. Hoje a gente finaliza a nona aula. Próxima aula é mais ajuste nessa base, é o cereja do bolo diet. E, de novo, foi um prazer. Prazer mesmo ter gravado essas aulas. Eu espero realmente que faça diferença na vida de vocês. Se você não for da área, pense em entrar na área, migrar de carreira. Se você já é da área e não faz parte do seu dia a dia, tome como exemplo, pegue mesmo essas aulas, vá estudando. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai estar craque, porque o Python é simples, ele é desenhado para ser simples, de maneira geral. No mais, poxa, eu agradeço essa companhia mesmo, esses 9 encontros, né? O próximo a gente finaliza isso, tá bom? No mais, bora correr, bora transpirar, beleza? Te vejo na próxima, sucesso, até mais.